A descoberta da agente de campo. Enquanto o detetive Senália e o Dr. Paludo discutiam o cartão enigmático, a agente de campo doutora Krisha Rivera focou sua atenção no local do crime. Ela sabia que a cena do crime era como um quebra-cabeça e que cada pedaço de evidência era crucial. Krisha, com a experiência de quem já buscou evidências microscópicas, se agachou ao lado do enorme trator. Ela examinava cada centímetro do chão, procurando por algo que a multidão e o caos pudessem ter ignorado. Seus olhos, treinados para a busca, se fixaram em um pequeno brilho, quase invisível, perto de uma das rodas traseiras do trator. Era um objeto minúsculo, parcialmente enterrado na terra fofa e misturado com o cascalho do parque. Com pinças, ela o pegou com cuidado. Era um fragmento de metal, fino e curvo. Ela o examinou mais de perto e percebeu que era a ponta de um canivete, com a lâmina quebrada. Senália! Achei algo, gritou ela, chamando a atenção do detetive e do inspetor Villanova. Senália se aproximou, e Krisha mostrou o fragmento. É um pedaço de lâmina, de um canivete, ela explicou. Pode ter se quebrado durante o crime. Villanova ergueu uma sobrancelha. O que um canivete teria a ver com um tiro? Senália, com sua expressão habitual e um ar de concentração, pegou a pinça de Krisha e examinou o fragmento de perto. Ele o virou, notando a ponta afiada e o material de que era feito. Excelente trabalho, Krisha. Isso pode ter sido a arma secundária. Talvez o assassino tenha tentado esfaquear a vítima antes de atirar, ou a lâmina se quebrou durante uma luta. Precisamos que o Dr. Paludo examine o corpo da vítima novamente, procurando por feridas de corte. Também precisamos que o Dr. Plutônio, Química, analise o material da lâmina. A investigação agora tem uma nova pista: o assassino pode ter tentado usar um canivete. A análise de DNA. A doutora Luciana Ponciano, especialista em DNA, recebeu o fragmento do canivete encontrado por Krisha. Com a precisão de um cirurgião, ela o manuseou, sabendo que cada célula ali poderia ser a chave para desvendar o mistério. Em seu laboratório improvisado, ela montou o microscópio e preparou o material. A amostra está bem contaminada com resíduos de solo e metal. Mas vou tentar isolar qualquer vestígio de material genético, ela murmurou para si mesma. Com um cotonete esterilizado, Luciana esfregou cuidadosamente a superfície do metal, procurando por células da pele ou até mesmo sangue. Ela preparou as amostras e iniciou o processo de amplificação do DNA. Após horas de trabalho e análise minuciosa, ela conseguiu obter resultados. Detetive, a doutora Ponciano ligou. Ela tem algo, o inspetor Villanova informou a Senália. Senália caminhou até o laboratório, a expressão séria no rosto. Doutora, alguma coisa? Sim, detetive, disse Luciana, apontando para o monitor do computador. Encontrei 2 perfis de DNA no fragmento da lâmina. O primeiro pertence à vítima, Ademir Guedes. Ele deve ter segurado a lâmina, ou talvez o assassino se cortou e o sangue respingou. O segundo perfil, no entanto, é de uma pessoa desconhecida. É um perfil masculino. Ela clicou algumas teclas e a tela mostrou uma busca em um banco de dados criminal. Senália, o segundo perfil de DNA tem uma correspondência. O nome é Otávio Marcondes. Ele é natural de Caxias do Sul e tem uma ficha criminal por roubo e ameaça. De acordo com a ficha, ele trabalhou como segurança de Ademir Guedes por um tempo. Eles tinham uma relação de negócios bem complicada. O detetive Senália ergueu a cabeça e soltou o ar, o chimarrão momentaneamente esquecido. Ele agora tinha a identidade de um possível assassino. Otávio Marcondes. A investigação deu uma guinada. A equipe tem um nome e um perfil de DNA, ligando um suspeito diretamente ao fragmento da arma. O crime não foi aleatório. A vítima e o suspeito se conheciam. A análise psicocomportamental. Enquanto a ciência forense e a tecnologia desvendavam a identidade da vítima e do principal suspeito, a doutora Lívia Napolitano, psicocomportamental, analisava o crime sob outra ótica. Ela olhou para a cena, não apenas como um local, mas como uma extensão da mente do criminoso.
Detetive, a cena do crime é bastante reveladora, disse ela à cenária. O assassino não cometeu o crime em uma área isolada, mas em plena luz do dia, em um ambiente lotado. Isso não é um ato impulsivo. Pelo contrário, é um ato de domínio e de certeza. Ele queria que o crime fosse visto, que a morte fosse uma mensagem. Lívia caminhou em volta do trator, observando o local. O fato de a vítima ter sido encontrada sentada em um trator, em um evento agrícola, não é coincidência. A colheita não foi o que você esperava. O assassino usou o local e o objeto para reforçar a mensagem. O crime é simbólico. É uma vingança pessoal, um acerto de contas. A mensagem deixada na vítima confirma isso. Ademir Guedes provavelmente prejudicou o assassino em algo relacionado a negócios rurais, e a morte no Parque Assis Brasil é a vingança. A análise de Lívia se aprofundou na vítima. Ademir, um estelionatário, estava em um ambiente de negócios que ele conhecia bem. Ele não reagiu. Isso sugere que ele confiava em quem se aproximou dele, ou que foi pego totalmente de surpresa. A ausência de luta e a proximidade do tiro indicam que o assassino pode ser alguém conhecido, alguém que se aproximou de forma amigável. A investigação de Villanova. Ao mesmo tempo, o inspetor-chefe Villanova estava com o chefe de segurança do parque, buscando informações sobre a entrada da vítima. Senhor, o nome da vítima é Ademir Guedes. Ele entrou no parque hoje? Perguntou Villanova. O chefe de segurança consultou o registro de ingressos eletrônicos. Sim, inspetor. O nome dele não está em nenhuma lista especial, nem de fornecedores ou expositores. Ele comprou um ingresso de visitante comum na entrada principal hoje às 14h30. Ele entrou no parque como um visitante qualquer. E o nosso suspeito, Otávio Marcondes, perguntou Villanova. Ele entrou no parque? Pela nossa checagem no sistema, ele não comprou ingresso. Mas não podemos ter certeza de que ele não entrou por outros meios, como falsificando um ingresso ou burlando a segurança, disse o chefe de segurança. O confronto. O detetive Senalha e o inspetor Villanova se juntam novamente. Senalha, agora com a análise de Lívia, a confirmação de Villanova e as provas de DNA, tem uma visão clara do que aconteceu. Otávio Marcondes entrou no parque de exposições, encontrou Ademir, possivelmente se passou por um amigo ou conhecido, e o matou. O fato de não ter comprado ingresso pode indicar que ele planejou o crime com antecedência. A mensagem deixada na vítima sugere que o crime foi motivado por uma vingança pessoal. A vítima e o assassino se conheciam, e o crime foi um acerto de contas. Divisão de tarefas para a Força-Tarefa de Brotóvia. Com a investigação avançando em múltiplas frentes, o detetive Senalha decide dividir a equipe para cobrir mais terreno. O inspetor-chefe Villanova e a doutora Krisha Rivera retornam à base em Brotóvia para coordenar os esforços de lá. O retorno para Brotóvia. Villanova e Krisha partem da Esponter, com o rádio da viatura em silêncio por um momento, a tensão no ar. Villanova, o que faremos quando chegarmos? Perguntou Krisha, que estava dirigindo. Vamos coordenar com a polícia local para encontrar Otávio Marcondes. A prova de DNA é forte, e a ficha dele o coloca como nosso principal suspeito. Precisamos também organizar os interrogatórios das testemunhas que já identificamos. Ao chegarem no DPCF de Brotóvia, eles se encontram com a doutora Luciana Ponciano, a especialista em DNA. Ela tem mais uma informação. Villanova. O perfil de DNA de Otávio Marcondes é forte, mas encontrei mais um vestígio de DNA na lâmina do canivete. É de uma mulher. Não temos correspondência em nenhum banco de dados, e a quantidade de material é muito pequena, quase impossível de rastrear. Mas está lá. Duas pessoas na cena do crime, além da vítima, murmurou Villanova, pensativo. Isso complica as coisas. A equipe que ficou. Enquanto isso, na Esponter, o detetive Senalha, a doutora Lívia Napolitano e o doutor Felipe Bronson continuam a investigação no local do crime. Eles se concentram nos detalhes que só a presença física pode oferecer. Felipe continua a vasculhar as imagens das câmeras de segurança. Ele rastreia Ademir Guedes desde a entrada do parque, vendo-o passear e interagir com as pessoas.
Em um determinado momento, ele encontra uma imagem de Otávio Marcondes. Detetive, Otávio não comprou ingresso, mas ele estava aqui. Felipe mostra a Cenália uma imagem de Otávio, de costas, a cerca de 100 metros da área dos tratores. Ele entrou escondido por um portão de serviço. Lívia, por sua vez, usa sua expertise. Ela observa o fluxo de pessoas na área dos tratores, a maneira como elas se agrupam e se movem. Ela reconstrói o que aconteceu na cena do crime. A multidão é o disfarce perfeito. O assassino se misturou, se aproximou da vítima e atirou. Ele usou o barulho da feira para abafar o som do tiro. É o método de um profissional, que sabe o que está fazendo. Cenália para por um momento e absorve as informações. O crime foi executado com um planejamento meticuloso, o que contraria a ideia de um simples criminoso. Agora, com o nome do assassino, a prova de DNA, o método do crime e uma possível cúmplice, a investigação está no auge.